Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Maranata. Amém. Sempre bom ver essa igreja cheia, né? Que gostoso. Ainda mais com uma festa dessa, não é? A gente trabalha o tempo todo e o nosso grande objetivo é ver que os filhos da nossa igreja estão firmes e fortes, tomando as melhores decisões ao lado de Cristo. A gente fica contente em poder voltar numa situação como essa. O povo de Israel, filhos de Israel, filhos de Jacó, mas que depois se transforma em Israel, e os filhos agora formam uma grande nação. Você já conhece a história. Essa grande nação nem sempre foi obediente, né? Ou a maior parte do tempo foi mais desobediente do que obediente. No entanto, mesmo tendo pessoas desobedientes, sempre haviam aqueles que se mantinham firmes ao lado de Deus, sempre. E o que levava assim, essas pessoas a tomar essa decisão, ser diferente dos outros e se manter firmes ao lado de Deus? Há muita coisa, acho que colabora, não é? Mas em especial, Deuteronômio capítulo 6, Deus ensinou aqui uma receita muito importante, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia, acredito que diz a mesma coisa. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e que serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bom, esse é um conceito tremendo, mas muito difícil da gente colocar em prática. São tantas atividades que a gente desenvolve durante a vida, né? As correrias, as lutas, as preocupações, que a gente acaba perdendo de vista muitas vezes aquilo que é o mais importante. E isso acontece sutilmente, é devagarinho, é dia após dia, um pouquinho por vez. E quando você percebe, passou o tempo e você nem viu, porque olha, como passa rápido a vida da gente, o tempo voa. Alguns dias, o Paulinho segurava a Pâmela nas mãos, hoje já está preocupado com aquela visita difícil que a gente recebe, assim, é tudo tão rápido, né? E se a gente distrai, o tempo passa, e é implacável, não dá para voltar atrás, e os resultados podem ser terríveis. Eu me lembro quando mandei os filhos lá para o colégio, Rafael, Daniel, os dois ali novinhos, e a gente ali com o coração na mão e manda para o colégio. Depois você olha para eles, já vê o camarada marmanjo, né? Já são homens, tudo tão rápido, muito rápido. Esse conselho de Deuteronômio é para que a gente não distraia a nossa atenção com nada. Andando pelo caminho, deitando e levantando, coloca nos umbrais da porta, escreve na geladeira, põe onde você quiser, mas não perca de vista, mantenha a atenção voltada para essa realidade. O Senhor é o único Senhor, é nele que a gente deve depositar nossa confiança. Não podemos permitir, sabe, que em nossa família, nossos filhos venham a confiar em qualquer outra coisa que não seja em Deus. Temos que estar atentos o tempo todo. As famílias dos israelitas, elas colocavam nomes que revelavam aqui qual a intenção, a aspiração que eles tinham para os filhos. Só para você ter uma ideia, Ananias, Deus favoreceu.
Misael, quem é como Deus é. Azarias, Jeová ajudou. Daniel, Deus é meu juiz. Quer dizer, até na forma de chamar os filhos estava implícito uma característica que era importante, era marcante para eles, de Deus, e que queriam ver expresso no caráter de seus filhos. Cada vez que chamava, imagine quantas vezes eu chamei Rafael e Daniel. Quantas vezes? Imagine quantas vezes vocês tiveram que chamar Nicole, Marcela. Quantas vezes? Às vezes Marcela, às vezes Marcela, né? Nicole. É isso aí. É assim. Os pais têm aspirações para com os seus filhos. E Deuteronômio deixa bem claro aqui que a gente deve manter o tempo todo o foco. Não podemos perder. Em nenhum momento podemos perder, distrair a nossa atenção. E Deus tem que ser o primeiro e o mais importante. Você sabe, já falei isso aqui muitas vezes, mas quero repetir mais uma vez. Nós não ensinamos aquilo que queremos, ensinamos aquilo que somos. E a gente tem que viver para que eles então sintam a necessidade de imitar. Mesmo diante da obediência do povo de Israel, haviam aqueles que eram fiéis, que se mantiveram fiéis no decorrer do tempo e receberam as bênçãos que isso implica. Depois, por causa da desobediência, o reino se divide. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte com sede em Samaria, reino do sul com sede em Judá. Reino do norte, Jeroboão é o rei. Reino do sul, Reoboão é o rei. Por reis ímpios e pela impiedade do povo, com o tempo, no ano 722, depois de ter sido alertados, chamados a atenção, cuidados por Deus e pelos profetas, a desobediência permaneceu e o reino de Israel, o reino do norte, deixou de existir no ano 722. A Assíria vem com toda a força e violência e destrói completamente o reino, e já não tem mais condição de voltar atrás. Acabou o reino de Israel. Judá estava no mesmo caminho e foi avisada muitas e muitas vezes de que isso poderia acontecer também a eles, mas parece que não deram ouvidos assim da forma como deveriam. Alguns até tentaram fazer algumas reformas. Josias tentou fazer, mas já era tarde demais, e o destino e a sorte deles estava lançado. Embora existissem pessoas fiéis, o reino deveria ser entregue na mão de Babilônia, e Jeremias é o profeta que expressa aqui como é que seria essa situação. O profeta vinha falar da parte de Deus e era jogado dentro do poço e ficava sem comer, só pão e água. Minha gente, que situação triste. Quando Deus tenta salvar o seu povo e o povo vira as costas aos profetas e ainda maltrata os profetas que lhes são enviados. Jesus disse um dia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta debaixo de seus pintinhos, e tu não quisestes. Por isso a vossa casa ficará deserta. Olhando para o templo, ele dizia: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Deixaram de confiar em Deus, distraíram sua atenção, passaram a confiar nas bênçãos que Deus dá e não no Deus da bênção. Que coisa impressionante. Assim, foram cada vez mais se aprofundando em apostasia, de modo que Deus teve que agir, e agiu de forma remidora, sempre. Deus agiu de forma a despertar a atenção deles para a necessidade de se entregarem nas mãos de Deus. Jeremias 29, verso 10, você tem ali a promessa: vocês vão ser levados cativos para a Babilônia, mas depois de 70 anos vocês vão voltar novamente.
E essa promessa foi feita justamente para aqueles que são fiéis. Porque, embora, minha gente, a culpa pelo pecado e o perdão pelos pecados, a salvação, ela seja individual, as consequências do pecado são coletivas, ou ela é coletiva. A consequência do pecado é coletiva. Você não tem culpa que uma pessoa beba, seja amante da bebida alcoólica, mas você sofre a consequência quando num acidente de trânsito você é vítima de uma pessoa assim. Você não tem culpa quando as pessoas agem e fazem coisas erradas, mas você pode ser vítima disso, sem dúvida alguma. A consequência do pecado, ela é coletiva, e ela abrange uma extensão muito longa, e pode atingir a você, a mim, qualquer pessoa, mesmo sendo fiel a Deus. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto vivemos no mundo de pecado, a gente vai sofrer por consequência de nossos pecados e por consequência de pecados dos outros. E o povo de Judá não era diferente. Muitos ali eram fiéis a Deus, mas sofreram também o cativeiro babilônico, como todos os outros que eram culpados. Mas Deus tem a capacidade extraordinária de tornar aquilo que seria uma aparente perda numa grande bênção para a vida do povo, e se transforma em um instrumento de salvação e de oportunidade para os que são até impenitentes. No meio desse pessoal que foi para a Babilônia, havia alguns rapazes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens. Eu quero ler com vocês o que vai escrito aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel não era doido, não era maluco. Daniel simplesmente era uma pessoa que recebeu instruções a respeito da vida e conheceu princípios fundamentais para viver bem. Mas pastor, como é que ele pode viver bem se ele fala não para um rei desse e acaba morrendo? O viver bem não está associado a ter tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente quer, mas o viver bem significa ter a certeza de que no fim da história do pecado a gente tem a eternidade para desfrutar. Viver bem é um estado de espírito que independe daquilo que acontece lá fora. É algo aqui dentro que fala muito mais alto do que qualquer coisa que possa ocorrer lá fora. Os pais de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, talvez nunca tenham imaginado o que os filhos iriam enfrentar na vida, mas eles assumiram a responsabilidade de imprimir na mente e no coração destes pequenos, destes jovens, verdades que poderiam auxiliá-los em qualquer situação. Mais importante do que você deixar uma herança em dinheiro ou em posses, mais importante do que deixar uma boa condição financeira, é deixar um legado que lhes permita viver pela eternidade. E assim o fizeram, pela instrução religiosa e fiel, diária, permanente. Não é por situações pontuais da vida, mas é pela responsabilidade diária, pelos pequenos atos, pelos pequenos gestos no dia a dia.
que foi formado o caráter de jovens que puderam, no momento difícil da vida, tomar decisões ao lado de Deus, quando ninguém mais o faria. Mudaram os nomes desses jovens. Para Daniel, o nome era Beltesazar. Para Ananias, Sadraque. Para Misael, Mesaque. E para Azarias, Abednego. Homenagens a deuses babilônicos, mas nomes que visavam mudar a essência do que eles eram. Mas isso não foi possível acontecer. A mente e o coração estavam ligados a Deus. E isso foi preparado pelos pais. Jesus era o primeiro e o mais importante para esses jovens. E eles fizeram o que deveriam fazer. Parece pequeno, não é? Comida, alimento, não parece nada. Por que alguém precisaria dizer não para alimento? Me diga. Será que não tem coisa mais importante nesse mundo? A gente que está nessa área de jovens cansa de ouvir uma coisa: pastor, será que Deus liga para alguma coisa tão pequena quanto isso? Por que que Deus vai levar em conta uma coisa tão insignificante? Vou apenas comer alguma coisa. O que que isso pode afetar a minha moral? O que que isso pode afetar a minha vida, o meu relacionamento com Deus, se eu como ou deixo de comer? Não parece ser uma coisa muito pequena? Mas eu quero que a gente se lembre aqui de que os grandes crimes da história não foram cometidos por pessoas que, num único momento da vida, decidiram realizar esses crimes. Outras coisas menores vieram antes e formaram a base para que o grande crime pudesse acontecer. Você conhece a história de Daniel e de Ananias, Misael e Azarias. Você sabe que em alguns momentos da vida desses homens, eles tiveram de enfrentar grandes situações. Daniel foi à cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias enfrentaram uma fornalha em chamas e puderam ser vitoriosos sobre essas cenas, porque nas pequenas coisas aprenderam hábitos de domínio próprio, aprenderam ali a ser obedientes a Deus nas pequenas coisas, e no momento em que as grandes aconteceram, eles estavam preparados para resistir. O valor das pequenas coisas está em que elas moldam o nosso caráter para resoluções muito maiores. Às vezes achamos que é implicância e que, puxa vida, para que a gente se preocupar com coisas assim? Mas são estas coisas que modelam o nosso caráter e que vão nos dar a oportunidade de tomar decisões grandiosas no momento em que for necessário. Milagres foram realizados através desses homens de Deus. Não sei se você se lembra, mas Daniel escreve um dos livros mais extraordinários da Bíblia, onde revelações importantes são concedidas por Deus a ele, que beneficiaram não só a vida do imperador da Babilônia, mas de todos os seus súditos, e no decorrer da história, tantas pessoas, inclusive eu e você. Daniel pôde ser usado por Deus, porque foi habituado a ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Alguns podem dizer, puxa vida, mas já é tarde agora, porque eu, criança, não tive essa formação. Mas aí é que está a maravilha da coisa.
Não precisa ser criança para ser obediente às pequenas coisas. E a modelação do caráter, embora, claro, você tenha um pouco mais de sacrifícios a fazer pelos costumes que já tem, mas a vitória nos é garantida pelo poder do Espírito de Deus agindo em nós. Ninguém precisa dizer, para mim é impossível, porque não é impossível. Comece com as pequenas coisas e logo as grandes vitórias virão. Essa é a lição que aprendemos aqui, na vida e no ministério de Daniel e de seus companheiros. Não precisamos ser destruídos pelo poder do pecado. Podemos perfeitamente modelar o nosso caráter pela graça de Deus nas pequenas coisas. A palavra comer no hebraico significa poluir, sujar. E eles não queriam poluir o seu caráter. Não queriam que nada os contaminasse. Muitos esperam que uma grande obra seja confiada a eles, ao mesmo tempo em que perdem diariamente a oportunidade de revelar fidelidade a Deus nas coisas pequenas. Mas a vitória é certa para aqueles que se habituam às pequenas vitórias. Você sabe que Daniel é um caso de alguém muito bem sucedido. Também Ananias, Misael e Azarias. Mas tem outros na história que não foram lá tão bem. João Batista teve a sua cabeça cortada. Isaías foi cortado ao meio pelo rei Manassés. Não é fácil. Nem sempre a gente vai ter um mar de rosas, não é verdade? Mas o mais importante não é que a nossa vida seja um mar de rosas. O mais importante não é que a gente tenha tudo aquilo que a gente sonha na vida. O mais importante não é que os filhos tenham estabilidade financeira ou que consigam aí o melhor que esse mundo pode oferecer. Mas é a certeza de que mesmo que algo aconteça, eles estão reservados para a eternidade. Amém. E são as decisões que eles tomam que revelam se o trabalho que a gente tem feito tem sido bem feito ou não. Hoje nós temos aqui 3 jovens. E eu não sei o que os seus nomes querem dizer, mas conheço um pouco das famílias para saber que o grande anseio na vida desses pais é o desejo de que em breve estejamos com Cristo no céu, desfrutando a alegria da eternidade juntos. Quero convidar aqui as 3, Marcela, por favor, Nicole, Pamela, as 3 com modelitos assim, muito bem preparados para o momento. E nós temos aqui a alegria e o prazer de ver pessoas que no vigor da sua juventude, com toda a capacidade mental e física, com toda a condição de poderem desfrutar da presença de Deus na vida e de serem uma bênção como instrumentos das mãos de Deus para alcançar pessoas para Cristo, estão aqui se oferecendo nessa manhã e dizendo: Senhor Jesus, eu quero viver para Ti. É impressionante que uma decisão dessa seja tomada
diante do mundo que a gente vê aí fora. Quero agradecer o privilégio que Deus nos concede de participar de uma igreja que se preocupa com o desenvolvimento dos seus filhos e que procura manter Deuteronômio 6, verso 4 em diante, da forma como Deus orientou na mente e no coração dos seus filhos. Parabéns à igreja, parabéns aos pais, parabéns a todos vocês que foram influência para que estas meninas tomassem hoje a decisão que tomaram. Quero convidar, quem vai fazer aqui, Paulinho, por favor. Por favor, senhor Paulo, senhor Sabatini, essas moças aqui. Ver se elas estão devidamente preparadas. E se houve alguma pessoa que não fez direito o seu trabalho, o senhor agora é que é o juiz da coisa. Bem, o juiz que julga em causa própria nunca é. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui falando essas palavras para vocês, como pai, como tio, como ancião dessa igreja. Eu vou ler um trecho muito resumido de Testemunhos, volume 6, páginas 93. Se vocês não entenderem muitas coisas, vocês têm que entender uma única coisa: colocar Deus em primeiro lugar na vida de todas vocês, e o mundo se abrirá. Se vocês esquecerem do que eu vou ler, coloque Deus em primeiro lugar em suas vidas, desde pequeno, que vocês vão ver muitas transformações. A instrução religiosa deve ser ministrada aos filhos desde a mais tenra infância, não no espírito de condenação, mas de alegria e bondade. As mães, os pais devem vigiar constantemente, para que a tentação não sobrevenha aos seus filhos, de modo que não ser deles reconhecido. Os pais devem proteger os seus filhos por meio de instruções sábias e valiosas. Como os melhores amigos, devem ser inexperientes. Devem ajudá-los a vencer a tentação, porque ser vitorioso é quase sempre a sua sincera aspiração. Devem considerar que os filhinhos que procuram proceder bem, mas os membros mais novos da família do Senhor, sendo seu dever ajudá-los com profundo interesse e dar passos firmes no caminho da obediência. Com carinho, com zelo, devem ensinar-lhes dia a dia o que significa ser filhos de Deus e induzi-los a render-se com obediência a Ele. E ao mesmo tempo, obediência a Deus implica obediência aos seus pais. Esse deve ser o seu empenho de cada dia e de cada hora. Os pais devem vigiar e orar, e fazer dos filhos os seus companheiros. Antes de orar, eu quero ler um trecho da Bíblia, um versículo que está em Apocalipse 2:10. Não temas, Pamela, Nicole e Marcelo. As coisas que têm pela frente vão sofrer. Eis que Satanás está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vocês não vão estar livres das tentações, mas sabem o segredo para se libertar. E tereis aflições, não por minutos, não por dias, não por meses, pode ser, quem sabe,
Mas a Bíblia fala: ser fiel até a morte e ganharás a coroa da vida eterna. Eu quero que vocês ajoelhem, eu vou fazer uma oração. Desculpa, eu vou. Pelo horário, se vocês me permitirem, eu posso fazer o voto alternativo?